Olá, tudo bem com a sua família e com você? Eu sou o pastor Luiz Fernando e missionário aqui no município de Icaraí de Minas. Quero, através dessa transmissão, estar compartilhando a palavra de Deus a você que está me assistindo e ouvindo neste momento. Através dessa breve reflexão, quero falar a você sobre o dia do Senhor. Então, Jesus ele havia cumprido com o seu ministério e logo em seguida ele é assunto aos céus. Ele sobe até as extremas alturas. E naquele momento estava lá os seus seguidores, os seus apóstolos, os seus discípulos. E entre aspas eles estavam meio que a ver navios, né? Imaginando ali essa subida. E os anjos que estavam ali recepcionando o Senhor disse o seguinte para eles, parafraseando: opa, vamos fazer acontecer, vamos embora trabalhar. Esse mesmo Jesus que subiu é o mesmo que vai descer. Isso é, para buscar a sua igreja. Então os apóstolos da igreja primitiva, a igreja neotestamentária, foram nesse curso. Eles abraçaram a causa e eles fizeram acontecer. A tal ponto que eles estavam tão envolvidos no poder do Espírito de Deus e obedecendo a palavra, que todo aquele movimento ali que eles estavam vendendo as coisas e colocando nos pés dos apóstolos, e o ministério estava expandindo, não era simplesmente uma causa social. Eles acreditavam que Jesus ia voltar na sua época. Assim como também alguns irmãos que Paulo ele os corrigiu dizendo assim que eles pensavam que eles nem precisavam trabalhar, que Jesus já estava voltando, então era só cruzar os braços e esperar o dia chegar. E eu quero aqui fazer menção sobre um post que esses dias eu postei, que foi um pequeno vídeo de Rodolfo Abrantes, o ex-Raimundo, que há tempo se converteu e até hoje testemunha a respeito da mudança extraordinária que Jesus provocou no seu coração, isso é, no seu interior. A transformação que ele sofreu depois de ter ouvido o Evangelho. E aí ele fala sobre o dia do Senhor. Inclusive, nas suas canções ele chama de o dia que será para sempre. Isso é até interessante. E fato é que ele citou assim um termo muito específico do que está acontecendo com a maioria dos cristãos. Que assim como os discípulos estavam ali na expectativa, olhando Jesus subir, como também esses irmãos que Paulo havia corrigido, que não queriam nem trabalhar, que pensavam Jesus está voltando, então para que continuar a vida? Nós temos hoje, na maioria, assim, um grupo de pessoas que são passivas, indiferentes. Eles estão não no curso do Espírito obedecendo a palavra, mas indo no curso do mundo, da vida secular. Como que se encontra a situação dessas pessoas? É simples, elas estão distraidíssimas. Quer dizer, elas não estão percebendo que Jesus já está às portas, que ele já está voltando. Os discípulos, eles se apegaram tanto a essa causa que quando estava todo aquele movimento em expansão do ministério ali na igreja neotestamentária, a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, que eles estavam vendendo tudo e colocando aos pés ali dos discípulos de Jesus, não era simplesmente uma questão de trabalho voluntário, não era só isso, eles imaginavam que dentro do ardor que eles estavam vivendo, Jesus iria voltar no tempo deles. Então assim, qual seria o comportamento daqueles que julgam ser pessoas que seguem a Jesus? Simples. Nós devemos trabalhar como se Jesus voltasse agora. Essas são as nossas expectativas a respeito do dia do Senhor. Temos que sempre estar no hype, o tempo todo, imaginando que tenho que trabalhar para que Jesus possa me encontrar pronto quando ele vier. Eu tenho que ser uma pessoa fiel, porque o dia do Senhor ele acontecerá de forma bem categórica, de maneira bem peculiar. Jesus falou de como ele viria e como estaria o cenário. Ele viria como um ladrão,
não é verdade? Muitas pessoas não estariam o esperando. É como abrir um fechar dos olhos. Isso é incontrolável. O seu dia ninguém estará escapando, será um dia de trevas para muitos os que não acreditam, aqueles que não creem, aqueles que desobedecem, e um dia de redenção para os servos do Senhor que aguarda o seu retorno. E assim, entre tantos os exemplos que Jesus deu a respeito da sua volta, assim como tudo tem acontecido, como nós temos aí os sinais a respeito desse seu grande retorno, é que a fé de muitos murcharia e o amor, infelizmente, estaria esfriando. E o avanço do mal seria gigante. E diante dessas últimas notícias, que tem chocado todo o Brasil e comovido a todos nós, e nos fazer pensar a que ponto o ser humano ele tem chegado, isso nos mostra o quanto as pessoas, elas infelizmente, estão sendo desobedientes. O quanto muitos são chamados filhos da ira de Deus. E o próprio Cristo Jesus, entre tantas colocações que ele falou a respeito da pontuação do seu retorno, em específico no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 37, ele ressalta um ponto histórico muito oportuno do Antigo Testamento, que fala sobre uma prévia, sobre juízo que Deus já havia realizado na época de Noé. As pessoas que estavam ali no seu período desacreditaram a respeito daquilo que Deus estava fazendo, como também na época de Sodoma e Gomorra, né? Um momento assim muito triste da humanidade, onde que a imoralidade havia tomado conta do coração de muitos. E aí Jesus fala o seguinte, no versículo 37, ele está sendo bem literal aqui. Ele fala assim: pois a vinda do Filho do Homem se dará semelhante aos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não se deram conta de que o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Talvez você está se perguntando, é algum pecado casar? Desagrada a Deus se divertir? Então quer dizer que eu estou em desobediência ao ir para o meu trabalho, ter a minha vida secular, correr atrás dos meus objetivos? Não é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus está falando que quando ele voltar, vai ser como nos dias de Noé. As pessoas estarão indiferentes, passivas a respeito do seu dia. Elas vão estar vivendo normal, como se esse dia não tivesse sido anunciado. Vão estar levando filhos para a escola, vão estar indo para o trabalho, casando, viajando, fazendo a vida acontecer aqui. E aí elas não se deram conta de que o dia do Senhor havia chegado. Que o momento do juízo seria agora. Quer dizer, elas não imaginavam que esse dia chegaria como qualquer outro dia marcado no calendário de Deus. E muitos serão pegos desapercebidos, porque estão distraídos. Estão como aquelas virgens que, ao não terem óleo, azeite nas suas lâmpadas, tudo isso indica que elas pensaram que o noivo nunca iria aparecer. Então, para todos que aguardam o Senhor, por mais que nós cochilamos, por mais que nós vacilamos, quando nós ouvimos a voz do Senhor falando, lá vem o noivo, desperta-te. Quando você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração, nós abrimos os nossos olhos. Nós nos redirecionamos, nos posicionamos novamente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está falando. Diante de tudo o que está acontecendo, uma coisa é certa, Jesus está às portas. Prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus. Se Deus te pedir conta da sua vida,
que você tem para mostrar para ele. O acerto de contas vai chegar. Infelizmente, nós percebemos que para aqueles que deveriam ser luz, criar pontes para levar essas pessoas até Jesus, serem sal, para salgar a vida dessas pessoas que estão sem sabor por causa do pecado, são os primeiros que estão sendo distraídos por esta vida material. Infelizmente, estão anestesiados diante do momento que nós estamos vivendo. Essa geração está cada vez mais perversa. E a palavra de Deus é: separa-te. Separa-te desta geração. Deus está chamando o seu povo. Deus está separando os seus remanescentes. Deus está preparando, adornando a sua igreja, porque Jesus vai voltar. E quando ele retornar, ele não virá como um salvador. Ele não vai carregar uma cruz nas costas e vai estar caindo no chão e respirando poeira. Todo machucado e ferido, humilhado, carregando sobre as costas dele todos os pecados da humanidade. Não, ele virá como juiz. E ele fará justiça. Ele julgará as nações. Ele vai condenar os perversos. A ira de Deus será derramada sobre os desobedientes. E ele recompensará aqueles que são justos, aqueles que obedeceram a sua palavra, aqueles que aguardaram e prepararam todo o caminho, porque isso é fato. Os profetas prepararam o coração do povo até o Messias chegar. João, o Batista, ele foi aquele que pavimentou a estrada para o Messias vir, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Na sequência, a igreja do Senhor, através do poder do nome de Jesus, na ação do Espírito de Deus, começa a dizer: ele voltará, ele retornará. E até aqui nós vemos pessoas resistindo às profecias. Nós vemos pessoas resistindo tudo aquilo que já foi previsto pela palavra de Deus. Sinais, rumores de guerras, terremotos, maremotos, pais contra filhos, filhos contra pais, genros contra nora e por aí e vai. O amor de muitos esfriando, a fé murchando, a descrença tomando conta das pessoas, a perversidade ganhando cada vez mais espaço na sociedade, o errado virando certo, a maldade proliferando, pestes, doenças sem curas e tanta calamidade que tem assombrado a humanidade. E mesmo assim, as pessoas estão descrentes, com o coração duro, negligenciando a palavra de Deus e desobedecendo aquilo que Deus está mandando elas fazerem. Talvez se você encontra em uma situação contrária àquilo que Deus tem para a sua vida, arrependa-se. Arrependa-se. Porque quando Noé foi anunciado de que viria o dilúvio, muitos desacreditaram. Nunca havia chovido na face da terra. Noé levou muitos anos para construir aquela arca. A palavra diz que ele foi um dos pregadores da justiça. Por mais que o Espírito de Deus não estava achando espaço no coração dos homens, e a maldade havia fluído, emergido, Deus derramou dilúvio, Deus purificou a terra. Mas não antes de dar uma oportunidade daquelas pessoas serem salvas. Eles não quiseram entrar. O próprio Deus fechou a porta da arca até as chuvas começarem a descer. Da carta escrita, a epístola do apóstolo Pedro, a segunda, no capítulo 2, ele ressalta tudo isso. Muitas pessoas estão descrentes dizendo que Jesus não vai voltar. Mas o que Deus tem dado é tempo para que você venha se arrepender. O que Deus quer é que todos cheguem ao conhecimento da verdade, e assim será. Infelizmente, nem todos serão salvos. E todos serão punidos com o purificar do fogo. Como você se encontra? Que tipo de pessoa você quer ser diante de Deus? Muitos imaginaram que Jesus não ressuscitaria. O terceiro dia chegou. E assim aconteceu como as Escrituras haviam previsto. Ele reapareceu, ressurgiu dentre os mortos. Da mesma forma,
O que subiu disse que vai voltar. E nada e nem ninguém pode impedir esse dia. Nem mesmo seus planos e os seus propósitos. Deus é soberano e Ele virá para resgatar a sua igreja e punir os desobedientes, reunir o seu povo, que eu espero que você faça parte. Lembre-se, não seja uma pessoa passiva. O mesmo Jesus que subiu é o mesmo que irá voltar. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.